Autonomia. Todos nós nascemos originais e morremos cópias. E únicos. Legal isso? Isso não. Todos nós nascemos originais e morremos cópias. Vamos lá. Brincadeira. Autonomia. Desenvolvam um modo próprio de analisar os fatos. A todo instante aprendemos com as pessoas e suas experiências, recolhendo de cada um detalhe, uma palavra, um gesto que incorporamos em nosso jeito de ser. As interações sociais determinam que influenciemos e sejamos influenciados numa troca incessante. Nesse processo dinâmico, é importante que aprendamos a ter opinião própria, pensando com a própria cabeça e assumindo as consequências da postura que resolvemos adotar. Nossos pais, mestres e amigos representam as influências das quais não conseguimos nos evadir e nem devemos evitar. Mas chega um momento que é preciso romper o cordão umbilical e criar nossa própria sabedoria com base nas experiências adquiridas. Há um instante em que o pássaro deve aprender a voar se quiser sobreviver. Da mesma forma, quem estudou os oceanos pelos livros e os barcos pelas maquetes, deverá um dia lançar-se aos mares, se quiser conhecer de fato a arte de navegar. Quando nos lançamos no mar da vida, começamos um curso intensivo sem fim, que nos revelará aquilo que ignoramos e, apesar disso, prosseguimos ignorando muita coisa. Para sobreviver nesse mar, procure andar com seus próprios pés. Admita a interdependência, mas recuse-se a idolatrar gurus, médiuns, sacerdotes, guias, santos e espíritos. Oriente-se pela sua consciência, pela inspiração positiva e divina que lhe chega todos os dias. Respeite os grandes vultos que, vivendo integralmente para o bem, deixaram exemplos dignos de serem seguidos. Viva, porém, a sua própria biografia, mesmo que repleta das contribuições alheias. Escreva suas próprias páginas do livro da vida, e que elas, ao serem lidas, despertem esperança e coragem nos corações que se aventurarem a lê-las. Pai querido mestre, amigo Jesus, queridos amigos, protetores espirituais, queridos mentores, estamos agradecidos por mais essa oportunidade, esses estudos que nós fazemos todas as segundas-feiras. Nos pedimos, nos ampare, nos intua, oriente para que nós possamos compreender bem a lição de vida e que nós possamos, aprendendo-a, sermos melhores para servir. Ouva, abençoe, ampare aqueles que, visitados por dores, sofrimentos e dificuldades, necessitam tanto do teu amparo, do seu carinho, do seu amor, para que possam reequilibrar-se e gozar da saúde plena. Faça-se em nós hoje e sempre, segundo a vossa vontade. Obrigado por tudo que nós temos recebido. E que assim seja. Muito bem, Pedro. Continuidade aí ao nosso estudo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né?
Eu acho que hoje a gente entra no item 18, né? Isso mesmo. Os pães dos espíritos, do bem e o mal sofrer. Oi, Letícia. Oi, Alcione. Bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite, gente. Tudo jóia? Nossa, Boa noite. Tudo bom, Alcione? Tudo bem, graças a Deus. então vamos aí, o capítulo 5, item 18, né? Quem vai poder ler para a gente? Ô, gente, não sei se sou eu, mas estou achando baixinho. Tá Nós também não difícil estamos também. escutando nada. Eu até pus uma outra caixinha aqui para ver se melhora, porque Espera aí, deixa Não, aqui eu... para mim tá bom. Aqui tá normal. Eu ouço, mas também um pouco baixo. Para mim tá bom. E se a gente falar mais alto assim, melhor? Aí tá bom. Melhora. Quem pode aí ler para nós? Aí, por favor. Deixa que eu falo. Leia para a gente, Vanderlei. Pessoal, o alto-falante agora está perto de todos nós. Acho que Microfone. melhorou, né? leio sim. Microfone. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Todo mundo ouvindo? Muito bem. Perfeito. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quando a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. A regra é válida. Quem lê, Quem lê, escuta os comentários, né?
Quem lê, comenta. Tem que iniciar, quem lê, inicia o comentário. O título já é bem sugestivo, né? Bem e mal sofrer, né? Significa que o sofrimento ele pode ser considerado uma benesse, uma coisa boa, dependendo da forma como você encara, como você recebe essa dificuldade, né? Que para muitos é um sofrimento maior ou menor, dependendo exatamente desse grau de compreensão de quem somos, onde estamos e para onde vamos, né? Comecei, agora vocês terminam. Não, esse texto aí me pegou no pulo, porque hoje eu estou no máximo da minha impaciência. Nossa Senhora. Tá rindo de mim aí? Pelo amor de Deus. Nossa, mãe. Eu não sei se minhas meninas foram tão difíceis, ou que eu esqueci, mas me mexer com João Lucas, socorro, está muito difícil. Então está vindo de boa hora, né? Mas tá. Chegou no momento certo. Certo. Mas muitas vezes não é o outro, hein? Aham. Não empurra para mim, não. Empurra para mim, não. É ele mesmo que está difícil. Nossa Senhora. É hora de pensar, repensar, refletir, né? Depende de Eu como é que você olha achei o copo cheio interessante d'água ou ele não. colocar aqui que poucos sofrem bem. Eu estou malissimamente mal. Porque ele só deu uma aliviada, assim, para não falar todos vocês sofrem mal, né? É porque poucos compreendem, né? É. Pois é, às vezes a gente dá uma aliviada, né? É o que diz aqui, o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será. Não, isso é enganação. Isso é melzinho na boca da gente. Eu Mas não sei a se questão é a resignação mesmo, né? É entender que todo sofrimento que a gente passa tem uma causa por trás disso, que não é à toa. As tribulações a gente não pode nem chamar de sofrimento, porque eu acho que o sofrimento já é uma consequência nossa de encarar mal as tribulações da vida. Então, se a gente encara mal, aquilo vira um sofrimento. Mas acontece que a gente acha que sabe tudo isso, a gente acha que já está tirando isso de letra, mas na hora do pega para capar, você não está nada, você não está preparado, não. Deus me livre. Mas, enfim. Mas a gente gasta toda segunda-feira 1h30 ouvindo mensagens, discutindo essas mensagens, tentando aprofundar no entendimento e na compreensão dessas mensagens. Para quê? Exatamente para a gente mudar os nossos hábitos, né? Tudo que a gente vem fazendo todos os dias ou séculos, a gente quer continuar fazendo. E, na verdade, a gente precisa mudar. E essa mudança não é no outro, é na gente mesmo. E, às vezes,
Vou mudar uma palavra que você usou, Vanderlei. Ao invés de gastarmos 1h30, investimos uma hora e meia, né, nesse aprendizado. E às vezes a gente não... Eu vou falar por mim, né? De tudo que a gente fica 1h30 aqui estudando, se a gente conseguir, numa hora de impaciência, de contrariedade, né, lembrar de, sei lá, 1/3 do que a gente ouviu aqui e compreendeu, e isso vai somando, né, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo colocar em prática, né? Então, eu sei que adolescentes não são fáceis, né, da gente conviver e lidar, que todos têm essa experiência, e que realmente a paciência, às vezes, nos é colocada em xeque, né? E, às vezes, A minha não está sendo colocada em xeque, não, está sendo colocada em Pix. Em quê? Pix. Então, às vezes, tem que esperar um dia para o outro, né? Viver um dia de cada vez aí para conseguir ter essa paciência, igual foi falado aqui no final do penúltimo parágrafo, né? No final, você vai ver que você foi a mais forte, né? Que conseguiu ter essa vitória, né? Às vezes não, mas... Gente, vamos fazer um comentário assim daquilo que o Espírito Lacordaire quer nos alertar. Veja só. Ele começa a dizer, né, que na Terra todo mundo vai sofrer. Tá? Isso aí é pacífico. Uns sofrem de uma forma, outros sofrem de outra. Uns sofrem na parte física, outros sofrem em situações morais, ou as duas coisas juntas. Né? Isso todo mundo na Terra sofre, porque a destinação da Terra é para espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui porque nós escolhemos mal no passado. Então, nós fizemos um desvio para chegarmos agora e termos a oportunidade de começarmos a trabalhar em nós as ideias e os ideais melhores. Quando nós saímos do mundo espiritual, nós já saímos com as provas programadas. É certo que, se as situações do passado não são todas, se as situações atuais não são todas do passado, existem causas atuais também que podem gerar tipo de sofrimento. Mas, de qualquer forma, como são causas atuais, é do nosso passado, seja nessa encarnação, seja em outra encarnação. Então, nós temos que juntar essas duas coisas e verificar que a Terra realmente é um local de dor, de sofrimento. O próprio corpo físico já impõe a gente uma série de situações de dor. Não é dor física, é bloqueio da sensibilidade do espírito, da sua capacidade de percepção, né? Uma série de situações que já é um sofrimento, já é uma expiação. Né? Então, veja, todos sofrem na Terra. Não importa quem quer que seja, tipo de classe social, não importa. Aqueles que estão vivendo, às vezes, né, assim, de uma felicidade só, porque estão encontrando tudo que querem aqui na Terra, no sentido físico, essa alma não tem sossego, porque a consciência cobra, de uma forma ou de outra, e não sabem sofrer as provas que escolheram. Por exemplo, da riqueza, da inteligência, da beleza, não sabe escolher. Né? Vamos ver. Agora, ele começa a dizer aqui uma coisa interessante. Tá? Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los a este reino de felicidade, a uma situação de felicidade. Na minha tradução está assim: o desânimo é uma falta. Certo? E o Cristo fala: tende bom ânimo. No mundo tereis tribulações. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Ele está mostrando para a gente que nós devemos fazer esse esforço de vencer a nós mesmos, né? E a felicidade que nós vamos encontrar não é agora aqui. Não é a resposta das pessoas para nós. Não é aquilo que a gente pretende que as coisas sejam dessa ou daquela forma. É a nossa situação interior. Certo? Todos sofrem, não tem problema nenhum, nós não vamos ficar achando que eu sofro mais do que aquele sofre menos que eu. Todos sofrem de acordo com a sua possibilidade. Como está ali, Deus não dá o fardo maior do que nós podemos carregar, né? Agora, nós não podemos pensar que as pessoas são fardos. Os fardos somos nós mesmos. São as nossas imperfeições que trazem isso. Se a gente fosse espírito perfeito, a gente não precisava de sofrer. Pelo menos bom, né? Não precisava de sofrer. Mas nós vamos sofrer por causa da nossa necessidade espiritual. Então, Jesus, quando fala bem-aventurados os aflitos, ele está falando realmente daqueles que sabem sofrer, que sabem passar pela prova, têm coragem diante das situações complicadas, né? Não desanimam perante a dor. Então, veja só, praticam o quê? A resignação. O que é a resignação? É o consentimento do coração, do sentir da alma, do sentimento mesmo, né? Então, vai enfrentar dor e dificuldade, mas não pode perder duas coisas: a fé, certo? E o ânimo. A fé e a coragem. São essas duas coisas que ele vai nos mostrar aqui. A fé na justiça e na bondade de Deus, né? E a coragem de enfrentar as situações, que é uma coragem moral. Certo? Agora, isso daí, a felicidade, nós vamos encontrá-la aqui na Terra? Não. Nós vamos encontrar a felicidade do dever cumprido depois da morte, com certeza. Porque continuamos com o mesmo corpo, continuamos com a mesma sociedade, continuamos com as situações complicadas que estão aí, né? E não é só a sociedade do lar, mas também a sociedade como um todo. Os dramas políticos, religiosos, preconceituosos, essas coisas todas que existem. Então, isso tudo aí, onde é que nós vamos encontrar força? É dentro de nós. Para que a gente possa realmente, sem lamentar, buscar sair da dificuldade. Sem blasfemar, sem lamentar. Senão é muito fácil. Nossa, Deus está me castigando, né? Então, nós já passamos para ele a responsabilidade. Eu estou sofrendo porque Deus me castigou. Não, é isso. Né? Nós não podemos ter Deus como um injusto, né? Então, são as oportunidades. E tem uma palavra interessante aqui, uma frase interessante: Deus vos recusa consolações desde que vos falta coragem. Olha só. Será que Deus é ruim assim, que recusa as consolações? Não, falta coragem de quê? De enfrentamento das situações. De ter uma fé viva na bondade de Deus. E também buscar junto aos nossos amigos espirituais a inspiração. A prece é um apoio para a alma. A prece, então, é essa varinha mágica, né? Que a gente, quando a coisa ficou ruim, a gente não está com... O ânimo está um pouco ruim, a gente apela pela prece mesmo. Pede aos anjos guardiões que nos... Nosso anjo de guarda que nos inspire, né? Como agir, como fazer, como sair, nos dê força e enfrentar a situação. Depois ele vai dizer que
lembrar a gente aqui a importância de compreender a prova como uma oportunidade de lidar com o inimigo, contra o inimigo. Quem que é o inimigo? Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim colocar o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Então, veja só, quando Jesus fala isso, ele está dizendo que nós vamos ter que fazer uma luta íntima, de nós sairmos dessa situação do inimigo externo para o inimigo interno. O filho contra o pai, ou seja, as novas concepções contra o homem velho, cheio de preconceito, cheio de vício. A filha, ou seja, os sentimentos novos, renovados, contra a mãe, no sentido de que seria, né, as situações anteriores do sentimento. Por exemplo, o ciúme, tristeza, adoecida, né, a cólera. Então, por isso que ele vai aqui no final dizer para nós, né, quando nós passamos por isso daí, quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. Porque nós temos condições disso. Temos condições. Tá? Sem os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero. É difícil, mas se a gente procurar força nesta convicção que somos filhos de Deus, todos nós, se for uma relação entre nós, parentes, dentro do mesmo lar, sabendo que todos nós somos filhos de Deus, são espíritos individualizados, que esses não são nossos, a Regina não é minha, meus filhos não são meus, são espíritos, cada um escolhendo aquilo que está de acordo com o que ele quer. Né? Agora, se a gente puder orientar, melhor. Se não, nós temos que pedir mais coragem. A gente entra e deixa, para a gente enfrentar essa guerra, né? Dentro de nós, tá certo? Então, eu fui mais forte nesse sentido, eu consegui trabalhar essa ideia, né? Trabalhar um pouco dentro de mim. Agora, é fácil? Não. Porque a gente vem com ranço de muito tempo, certo? E a gente já está numa idade bastante adiantada. Mas ainda é tempo da gente tentar se fazer um pouco melhor. Pois é. Por outro lado, né, a idade mais avançada nos dá mais experiência, certo? A nossa capacidade de agir com mais tranquilidade. Então, a fé, a confiança em Deus não é para agradar a Deus, mas é para a nossa própria transformação. É importante que a gente saiba que a gente erra, mas não para ficar martirizando o nosso erro, mas para dizer, olha, realmente eu preciso de melhorar nessas situações. Quando nós vamos ver as questões das virtudes, né, os Espíritos vão nos dizer que há virtude sempre que existe um voluntário arrastamento aos maus pendores. Ou seja, a minha vontade deve trabalhar para que eu não caia nos meus vícios, nos meus maus pendores, nas más paixões. Então, ok. E depois, nós não vamos buscar a felicidade nessa vida. Aqui, lá mais para frente, nós vamos ver um item chamado que a felicidade não é deste mundo, tá? Que é o item 20. E não é. Felicidade completa mesmo, felicidade de libertação da alma, uma felicidade perene, não é. Aqui a gente experimenta alegrias,
mas felicidade só dentro da alma dele. Veja, gente, eu estou falando isso porque é o que eu entendi da proposta de Lacordaire, né? E eu acho que a nossa responsabilidade aumenta quando ele diz aqui que Deus Deus, já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças com a recompensa e as forças. Como a recompensa será a resignação e a coragem. À medida em que a gente tem essa consciência de que não se coloca fardos pesados em ombros fracos, ou seja, tudo aquilo que nos ocorre, tudo que acontece conosco, são condições que a gente pode perfeitamente superar. Não chegamos a situações... ontem algo me impressionou bastante. No final do Fantástico, na hora dos gols da rodada, antes disso, foi dito que nós veríamos um jogador de futebol que era jogador amador, adorava jogar futebol, no acidente perdeu uma das pernas. E ele continuou jogando. E não só continuou jogando futebol, como também aparece ele, não sei se num terreno, numa plantação, alguma coisa desse tipo, com uma enxada na mão, trabalhando o tempo todo, apoiado exclusivamente em uma perna. Ou seja, veja a força desse espírito para superar uma limitação dessa natureza. E a gente, quantas e quantas vezes, por coisas muito mais simples, reclama, chora, lamenta. Né? São situações assim de força, de coragem, de resistência, de superação, melhor dizendo, que espíritos fortes conseguem superar situações dessa natureza, seja de ordem física, seja de ordem moral. São exemplos, né, da lição que a Regina deu no começo da nossa reunião. Aliás, sempre comigo. Das experiências, né, pelas quais espíritos fortes passam exemplificando para nós na vida. Não se faz um bom marinheiro se não for no alto mar. Não é? Tem um outro exemplo dessa natureza, um WhatsApp que eu recebi, um cara na rua, nem sei se era mudo, porque estava escrito aqui num cartaz no peito dele, com 2 tocos de braço, não tinha mão nem nada, pedindo para lavar o carro. E um cara resolveu levar o carro para lavar para ver. Vocês precisavam ver a destreza dele, colocando as coisas debaixo do braço e fazendo e lavando o carro. Eu passei isso... Autonomia. Exatamente. Eu passei isso para a família e disse... E a gente sofre por tão pouco, né? A gente se acha limitado por situações pequenas, sim. São esses que têm a ocasião aí de provar a fé, a perseverança, igual a Cloté está falando aí no finalzinho. O cara do futebol de uma perna, ele faz um gol, ele chuta para o gol e ele cai, porque ele está chutando com a única perna que tem. Então, ele cai de peito no chão, cai de costas, levanta e continua jogando. É a habilidade dele. E outra coisa, fizeram um filme a respeito dele, um curta-metragem, alguma coisa desse tipo. Ele está com 50 anos e perguntaram quando é que você vai parar.
Ele falou: eu acho que eu estou começando a parar ali pelos 55, eu devo parar. Ou seja, com essa idade, continua jogando. E as situações de cunho de doenças incríveis, que as pessoas superam limitações que esses espíritos fortes superam e vencem, né? Ou seja, este é o bem sofrer. Agora, tem um detalhe, eu acho que muitas vezes as questões de doença a gente consegue superar melhor do que os nossos conflitos internos, da falta de paciência, da irritabilidade, porque ele aqui num ponto, ele fala disso, conseguindo dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, né? Porque isso aí são os nossos demônios interiores que estão gritando ali. Telinha, você não fica triste, não, viu? Porque você, nesse grupo todo aqui, ó, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né, Falcione, você não é a única que perde a paciência, não, e fica impaciente com alguma coisa. A gente resvala mesmo, né? Como diz o Luiz Paulo aí, né? Nesse tempo todo que nós estamos aí ouvindo, né? Dedicando um tempo nosso para poder aprender com quem sabe, né? Que é o Cristo. Vira e mexe, a gente se pega, né? Fragilizado aí e tropeça. Mas eu acho que a grande beleza que a doutrina já trouxe para a gente é que a gente tropeça e reconhece que tropeçou. Há uns anos atrás, eu, com tanta certeza, eu tropeçava, levantava, não estava nem prestando atenção no que foi o tropeço, não. Andava mais um pouco, tropeçava de novo e não prestava atenção na pedra, né? Hoje eu já começo a prestar atenção na pedra. E aí eu tenho que tirar essa pedra do meu caminho, e a pedra está dentro de mim, né? Então, vira e mexe, eu me pego, às vezes, aqui também impaciente, aí me arrependo tremendamente da impaciência. E na impaciência a gente fala o que não deve, né? Ou cala o que deve, né? E tem esse outro lado também. Então, eu acho que esse silêncio que está aqui hoje na nossa reunião é porque cada um está vasculhando aí dentro de si, né? Porque a gente já tropeçou e ainda vai tropeçar algumas vezes. Mas, os grandes inimigos nossos. Mas a gente já não tropeça com tanta regularidade, né? A gente já está mais atento e, como diz o amigo aqui, a prece é a nossa grande companheira, né? Para nos dar essa coragem de reconhecer que errou, né? Que não foi tudo legal. E, né? Buscar também corrigir, porque quando a gente fica impaciente com alguma coisa, eu vejo assim, né? A gente, às vezes, analisa o nosso lado, mas tem o outro lado também, né? O outro lado também, às vezes, precisa de fazer essa reflexão também, né? E a gente, eu, pelo menos, falo por mim, tá? Eu não consigo, às vezes, fazer o outro fazer uma reflexão assim, com muita brandura, né? Com muito carinho nas minhas palavras, na minha atitude. Eu já parto, né, para agressividade, assim, às vezes, na fala, né? No tom mais agressivo. E aí fica mais complicado, né? De um lado e do outro. Então, gente, essa página aí hoje foi para a gente começar a nossa semana lembrando disso, tá? A ciência é virtude, como dizia minha mãe. E é mesmo. Muito bem, gente. Se nós achamos o Lacordaire um pouco assim duro,
Santo Agostinho vai pegar mais um pouquinho, né? Bom, mais um pouco. Mais um pouco, porque ele fala a mesma coisa de uma forma mais contundente, né? E é bastante interessante essa mensagem de Santo Agostinho. Eu, particularmente, tenho uma simpatia muito grande por Santo Agostinho, né? A forma dele se expressar na doutrina espírita, né? É uma forma maravilhosa. Ele não tem meios termos, mas ele garante a nós, na questão lá, qualquer 495 do Livro dos Espíritos, que a gente não deve realmente deixar de perguntar quantas vezes necessário ao nosso anjo de guarda. E ele estará conosco até nos lugares mais depravados. Então, veja, são espíritos que escolhem escolhem ser nossos anjos de guarda, né? E vão até no fundo com a gente. Só que eles não tiram o nosso livre-arbítrio, né? Eles nos inspiram, né? Então, é interessante. Eu gosto de Santo Agostinho porque ele fala muito bem dessas coisas. Mas vamos lá, né? Está fechado o término. Seu microfone está fechado. Você ia falar alguma coisa? Quero. Odemar, mas hoje, menino, fiquei assim de bobs quando eu li um negócio naquele Diário das Sombras. Acho que foi, não sei se foi no Diário das Sombras ou naquele texto que você mandou para a gente. Eu achava que os espíritos protetores da gente, eram assim, super, né? Não, quem está perto da gente, só gente que é ruim das pernas também. Não, eles são de ordem superior. Que nós. São de ordem superior. Se nós ainda somos imperfeitos, da terceira ordem, eles são espíritos de segunda ordem, espíritos bons. Não tem maus pensamentos, más paixões, mau desejo. O desejo Não, Valdemar, você está... Não. Falando é assim, que... não, é do Diário das Sombras mesmo. Ele falando assim que os espíritos que são próximos de nós são espíritos perrengues, que nem nós mesmos. É, porque são mais próximos de nós, são os espíritos que... Por que eles estão mais próximos de nós? Porque nós trazemos em nós questões complicadas. Os clubes, mas eu achava que não era, não. Não, é sim. Mas não são nossos anjos de guarda, não. Não, sim. Mas nós temos o anjo de guarda, certo? Não sei. Tem outros espíritos também que nos visitam, né? Mas não gradei desse negócio, não. Eles são de acordo com a nossa sintonia, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente projeta de desejos, certo? Por isso que eles estão aí na Terra, né? Pululam em torno da Terra, diz Kardec. Pululam os espíritos maus. Maus no sentido não é de crueldade, no sentido que são espíritos ainda que têm más paixões. Tá? Olha o espírito bom aí do seu lado, Tércio. Olha um espírito bom aí do seu lado. Que isso aqui é de porco, Então, vamos lá. Vamos ler Santo Agostinho? Vamos. O mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor
senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas, se deveis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la? Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta de tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo, em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé. O olhar para o céu, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes cantando, com os anjos, os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. É isso aí. Encontramos o remédio para o nosso sofrimento. Aqui, Santo Agostinho também fala praticamente assim, a mesma coisa, com outras palavras, mas a ideia central é a mesma, né? A Terra não é um paraíso de gozo, né? Realmente
Jesus já tinha dito que haverá prantos e ranger de dentes, tá? Aos que nascerem nesse vale de dores. Por quê? Nós viemos nascer aqui por causa da nossa necessidade espiritual, tá? Não foi um castigo. Nós pedimos para nascer num local desse, como a Terra, né? Um planeta de expiações e de provas, e que, na maioria, são espíritos perfeitos, a grande maioria. Por quê? São vícios morais, ciúme, raiva, ambição, inveja, orgulho. Essas coisas todas que geram lutas, geram sofrimento, geram separações, né? Também, mesma coisa ainda sobre o corpo, né? Que a gente escolhe o corpo que vai nascer como prova ou expiação. Ele lembra ainda que o homem só costuma glorificar a Deus somente quando o corpo está bem cuidadão, sarado, né? E usa as perguntas bem fortes para que a gente possa refletir. Será que a gente só reconhece a bondade de Deus, sua grandeza, quando Ele cura nossas doenças? Quando nos dá felicidade e ventura nos nossos dias? Essa é uma situação em que a gente fala assim, graças a Deus, saí dessa condição ruim, né? Mas a gente não lembra assim, graças a Deus, eu entrei nessa condição ruim. Em tudo dai graças, diz Paulo de Tarso para nós, né? Em tudo dai graças. Porque se Deus permite que a gente passe por um problema, é porque aquele problema nós escolhemos passar por ele, né? E a gente tem que aprender a esse momento, né, de dar graças também, né? Ao nosso sofrimento, às nossas doenças, às nossas dores, sofrimentos físicos ou morais. Ademar, essa frase que está aí, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus. Quem foi que disse isso? Jó. A história de Jó é bastante interessante. Sabe por que eu achei estranho? Achou que era o Santo Agostinho? Como se Deus estivesse castigando. Não, é porque ele fala aqui, um pouquinho antes, olha aqui, dar-se-á, não reconheçai o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo. Não. De todas as glórias. É porque ele fala aqui do exemplo, homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de virtude, ventura dos vossos dias. Quer dizer, onde que está que fala do exemplo? Aqui, ó. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Quem nos foi dado, por exemplo? Jesus. Correto? Aí, em seguida, ele coloca, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, parece que é Jesus que está falando. Não. Eu nunca vi Jesus falando isso. Não. Mas não é, não. E, para mim, ficou bem estranho. Esse que ele cita aqui, imitai aquele que foi dado, por exemplo, esse daqui é, na realidade, Jó. Tá. Jó é que passou por isso tudo. Ele era rico, tinha bastante coisas, né? Cheio de glórias em todos os sentidos, e, no entanto, ele foi perdendo tudo sem perder a fé. Por isso que tem aquela expressão, a paciência de Jó, né? Uhum. Depois que ele estava na mais absoluta miséria, até mesmo
né, na estrumeira, certo? Jogado como se fosse lixo, ele começa a recuperar. Agora, esse começar a recuperar, eu não sei se, na realidade, é a recuperação espiritual dele, no mundo espiritual, ou se é no mundo físico. Aí eu teria que ler isso de novo, há mais tempo eu li, para a gente poder entender sobre esta colocação. Porque, veja, era comum os corpos que estavam deteriorados julgar no entulho, julgar no Hades, né? Na estrumeira, onde é que botava fogo e tudo, de indigentes. Tá? Paulo foi jogado também dessa forma. Né? Aí, Paulo foi resgatado por Timóteo e mais um outro indivíduo lá que Timóteo era muito jovem, não aguentava, foram resgatar Paulo. Mas ele estava sob a estrumeira, um local onde é que fazia, inclusive, queima de lixo. Né? Agora, eu não sei se ele fala depois, se Jó fala depois, da recuperação, da felicidade dele espiritual, porque ele não reclamou em momento algum de ter perdido tudo, de ter sido, né, banido da sociedade, né, de tudo. E ele manteve a fé robusta. Né? Eu vou ler Jó novamente. Com paciência. Hã? Com paciência. Com paciência. Vai ler com paciência, viu, gente? Tenham paciência comigo, porque eu não vou ler de hoje para amanhã, não, de jeito nenhum. Então, é por isso que ele complementa aí. Até quando os vossos solares se deterão nos horizontes que a morte limita? Né? Ou seja, os nossos olhares são para quando? Para a nossa vida física? Ou os nossos olhares devem ser além dos limites de um túmulo? Né? Então, é interessante essas colocações de Santo Agostinho aqui. A vida não é apenas a vida física, a alma continua. Isso já vem desde o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando. Ele nos ensina realmente essa consolação na vida futura. Não vou nem pensar em consolação agora. Não tem jeito, gente. Nós ainda precisamos de muitas coisas, muitas lutas, né? Outra coisa, ele coloca, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes vossas provas, julgando bastante forte para suportar. Por que agora murmurar? Então, a escolha feita no mundo espiritual, né, já está escolhido. A escolha pode ser até mesmo a escolha da riqueza, da saúde, do poder, né? Porque essas são provas difíceis, porque as tentações são muito grandes. Tentações da ganância, da cobiça, né? Ciúme, inveja, vaidade. E a gente vê isso todo dia, né, gente? A gente observa o comportamento das pessoas, né? Próximas e longe de nós. E o nosso comportamento também. Né? Tem um aspecto aí que eu acho que serve de exemplo para nós, para que a gente possa ir superando as nossas limitações, as nossas dificuldades. No decorrer da vida, a gente tem momentos extremamente felizes, alegres, e temos outros momentos de dor, de sofrimento e de dificuldade. Mas, com o decorrer do tempo,
quando a gente já não está mais envolvido emocionalmente com o momento do acontecimento, nós analisamos com tranquilidade os momentos alegres e os momentos tristes e difíceis. Porque a gente já não está mais envolvido com a emoção do momento. Ou seja, isso, para mim, é um exemplo de como suportarmos as nossas limitações, as nossas dores, as nossas dificuldades, sabendo que, ao superá-las, nós vamos nos melhorar e vamos analisá-las como exemplo para nós, sem outros envolvimentos de cunho emocional do momento. Ainda vou falar assim, nossa, se eu soubesse que ia acontecer isso depois, eu não tinha sofrido tanto. Isso aí. Não é? Isso aí. Depois que passa, você diz, poxa, sofri por isso. Sofri, né? Poxa, se eu soubesse, eu não teria sofrido tanto, mas é ali que você aprendeu, né? A enfrentar outras coisas que vão vir para frente ainda com mais resiliência, com mais paciência, seja lá o que for. Mas eu ainda acho que o grande exercício é a fé mesmo, é a certeza de que o que nós estamos fazendo aqui vai ser refletido no futuro, quando a gente desencarnar mesmo. Então, essa é a dificuldade. Também curta, né, Vanderlei? Né? Eu penso nessa fé, sabe como? Amanhã. Não tem aquele ditado, nada como botar a cabeça no travesseiro. Sempre o dia seguinte, o momento depois, vai ser melhor. Confia, tenha fé que vai ser. E sempre é. Que passa aquele instante, tudo melhora, tudo se aclara, tudo vai se acomodando. Então, a nossa fé ainda não é assim. Robusta, não, né? Robusta, não. Mas a gente já tem essa visão de que É o um amanhã exercício, né? será melhor. É um exercício constante, igual a Térnia falou, né? Que a gente fica, tem dia que a gente fica mais irritadíssimo, mas sem entender por quê. Precisamos parar, refletir, né? Com paciência, para entender o que está de errado ali, ou de certo, não sei, mas que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e agir com aquela irritação, com aquele dia que não está o que a gente esperava. Então, é um constante exercício mesmo, e a gente tem que estar chamando esses aprendizados que a gente está tendo nessas reuniões e na nossa vida, exatamente para ficar mais atento, né, nesses momentos em que a gente é chamado a repensar atitudes. A vida é luta renhida que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos só faz exaltar. Versos de Gonçalves Dias. Não, sempre com uma poesiazinha, né? Tinha muito tempo que ele não... Queria chamar a atenção aqui para um texto, né? Que ele fala do mal e o remédio, né? O mal nós já falamos sobre ele, e o remédio, ele tem aqui uma coisa bastante interessante. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Então, veja, acho que a tradução do Vanderlei está um pouquinho diferente do apelo, aí é outra coisa. É. O que está aí na sua tradução?
Onde você falou, um só é infalível, a fé, o olhar para o céu. É o olhar, né? É o apelo ao céu, né? É o pedido. Na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoar hinos ao Senhor. O anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Veja só. Ele volta a dizer para nós aqui sobre o apoio dos espíritos bons, o espírito que nos segue, o nosso anjo de guarda, tá? Quando nós temos essa certeza absoluta, essa confiança em Deus, essa fidelidade a Deus, né, que é a fé, e esse apelo do céu, que é o único remédio. E não é para dor física, não. Tá? Vai dizer aqui embaixo que não é para essa dor física, não. É a situação de nos dar força mesmo. E veja só, quando nós estudamos aí mais à frente sobre a fé transporta montanhas, tem uma frasezinha lá dizendo que a fé é humana e divina. Ela é humana quando nós empreendemos nossos esforços e temos a certeza da nossa capacidade de resolver os problemas das nossas questões físicas, né? Mas também ela é divina quando nós usamos da vontade, usamos todos os valores que a gente tem aprendido para vencer os problemas morais. Então, ela tem essas duas conotações, né? A fé que proporciona forças para aplicar essas faculdades para as nossas necessidades terrenas e das aspirações celestiais, das aspirações futuras. Então, esta fé que é associada ao céu pela prece que sai do coração, né? Essa prece sentida, essa prece vivenciada, não é uma prece de desespero, é uma prece de esperança. De apelo mesmo, pedindo que esse nosso anjo guardião nos dê força, nos sustente, nos inspire nesses momentos que a gente passa aí, né? Como ele diz aqui, nos momentos brumosos, certo? Não é? Realmente, a gente precisa desta condição de trabalhar com o nosso anjo de guarda. Tá? Eu acho que eu vim descobrir isso depois de muito, muito velho, né? Mas eu acho que ainda dá tempo da gente estar continuando com o nosso companheiro espiritual. Mas veja, desde criança, o anjo de guarda está ali presente conosco, fazendo um processo de uma mediunidade natural e de um caminho de conversação espiritual, desde a mais tenra idade. Então, Deus permite que isso aconteça, inclusive para estabelecer essa facilidade de comunicação. Só que a gente vai crescendo, vai esquecendo, vai deixando para lá. Os convites da vida física são muito grandes. Então... Pois é, nesse tempo todo, né, nos meus 67 anos de vida aqui, pelo menos nessa encarnação, eu tenho um anjo de guarda, que eu não sei o nome dele, não sei como ele é, mas ele faz tudo para me ajudar, né? A gente vai descobrindo isso ao longo da nossa vida. Então, um dia que eu desencarnar, a primeira coisa que eu quero fazer é dar um abraço nesse cara, porque
Se eu conseguir, né? Acho que pela vibração eu vou conseguir reconhecê-lo. Não, Espero. mas eles fazem questão disso. Agora, lógico que a gente tem que fazer por merecer, né, Vanderlei? Pois é. A gente custa a fazer por merecer, porque agora a gente olha tanta coisa para trás que a gente só deu trabalho para ele, agora que a gente fica tentando dar um pouco menos de trabalho, é que a gente começa a reconhecer. E vamos nos lembrar também que este é excepcional, único. Mas quantos outros que a gente poderia chamar de anjos no decorrer da nossa vida, que aqui estão conosco para nos ajudar, para nos dar apoio, para nos levantar nos momentos de dificuldade, e muitas vezes a gente não dá importância a essas pessoas. Todos temos nas nossas famílias pessoas que nos amam profundamente e nos dão todo o apoio de que a gente necessita para se fortalecer. E, muitas vezes, a gente só pensa naqueles com quem a gente tem desavenças e dificuldades, né? Esquecendo daqueles que se doam em nosso benefício. São os nossos valores morais, né? Gente, agora tem uma frase aqui que eu queria que vocês me ajudassem a entender. Eu penso de uma forma que eu não vou dizer agora. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé, por amparo, ficará sob a égide e não mais, sobre a sua égide, e não mais sofrerá. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. Vamos perguntar aos universitários. Então, eu vou ficar mudo. Esse selo é esse, meu Deus. Não é um selo comemorativo, né? Não seria um voto de confiança, não? Não, selo é marca, né? Pois Qual é. que é o selo do Senhor? Para mim seria o amor, né? Não, esse sentimento mais puro aí que está lá dentro de nós, né? De nós. Tem uma centelhazinha. Olha, eu... Não é reencarnação, não? Então? Não, acho que não. Eu acho que esse selo é para os espíritos que estão em constante sintonia com o Pai, suas leis divinas e naturais. Esse é o selo, ao meu ver. Eu também acho que é esse aí. Que? Bom, selo, para mim, é marca. Né? Marca vem do Todos aqueles caráter. que creem nele, né? Todos aqueles que creem nele é a fé. Pois é. Mas a marca é o caráter. Caráter é marca profunda, né? A palavra chama marca profunda. Eu pensei o seguinte, que todos aqueles que realmente confiam em Deus e trazem essa marca, ou seja, em que Deus coloca o seu selo, né? Todos esses vão se expressar no mundo espiritual e no mundo físico pela qualidade dos seus fluidos, pela qualidade do seu perispírito, que permite à alma vivenciar uma certa alegria, uma bem-aventurança, mesmo ainda encarnado. Entendi, não. Não? Não. Veja só, o que dá qualidade nos fluidos? O que nos faz assim sutilizar o nosso perispírito para que a gente possa, por exemplo, né, ao deixar a Terra, como ele coloca aqui, ó, alegres esteja sua alma, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Não é para reencarnar na Terra de novo.
né, nesse mundo que está cheio de complicações, a não ser por missão. Então, aqueles que realmente possuem esta confiança absoluta, né, e expressam dessa qualidade fluídica do seu perispírito, ele vai melhorando o seu perispírito, dá condições, ele, inclusive, para lugares melhores. E esta alma que já vivencia isso, pode acontecer o que for. Ela está vivenciando uma bem-aventurança, porque ela tem certeza absoluta, né, daquilo que ela não vê, que é a fé segundo Paulo, né, que, mesmo que os corpos estejam lá ruins, se contorcendo, né, de convulsão, etc., a alma está liberta. É o que Santo Agostinho vai colocando aqui, né? Então, para mim, é um selo da libertação das más paixões. É o selo do espírito bom, considerado como espírito bom, né? Que é uma marca, o caráter do próprio indivíduo. Ele está liberto dos vícios morais, libertação dessa própria matéria grosseira, né, que é conquistado pelo Espírito, que usa esse remédio realmente da fé, uma fé no futuro, uma confiança em Deus integral. E se a gente usa isso, nós vamos nos alinhar à lei divina e natural, não tem outra forma. Agora, se a gente permanecer esquecido, né, parece que aquela música lá do Acaso vai me socorrer, proteger enquanto eu estiver distraído, isso é bobagem, que não é isso. Acaso não me protege de nada, né? Então, se eu estou distraído, é porque eu esqueci da minha vida espiritual. Esqueci que eu sou espírito vivendo como espírito. Então, acho que essa marca seria mais essa situação de libertação das más paixões, dos vícios morais, sutilizando o perispírito, deixando esse espírito sem necessidade de reencarnar num mundo de expiações e provas. Provas ainda pode até ser, mas não um mundo de expiações. Ó, esse aqui está com selo, ó. Pode ir. Vamos. Selo, não sei. Selo aqui, hein? Deixa eu zelar. Vamos fazer uma tatuagem desse Valdemar. Hein? Quer um aí? Quer um aí? Eu vou lá. Tatua, é isso mesmo, tatua. Ainda bem que eu acertei aqui ao lado. Eu penso assim, viu, gente? Eu não consegui entender de outra forma, né? Por causa do conjunto. Eu entendo, Valdemar, que quanto mais a gente crê em Deus, né, mais essa confiança fica consolidada em tudo que acontece com a gente, porque você passa a ter a certeza que Deus é que está no comando mesmo. Mas não é uma crença por crer. É uma crença por seguir, ser fiel. Seguir. Certo? Correto. Tem fidelidade a Deus. Né? Fidelidade. Aqui já é uma situação de superação mesmo das nossas dificuldades aí, dos vícios, né? Fala, inclusive, que a alma, quando o corpo tivesse contorcendo em convulsões, que ela já se desprenderá com alegria, com hinos de reconhecimento. Então, ela já está livre desses sofrimentos sofrimentos em geral, sofrimentos morais, ela já está com um moral mais elevado, e essas coisas já não ofendem mais.
Está desapegada, né? É, Desapegada das relações materiais, das situações materiais. soando que é com os uma- anjos, hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Eu venho acho que tem contar para muita depois para vocês aqui a o que ver aconteceu quando eu com desencarnar. os sentimentos, esse selo, Diga, não? Letícia. Oi, desculpe. Eu estava pensando no selo como um sentimento, que é a verdade, né? Que Jesus até fala que a verdade vos libertará. Eu acho que a gente tendo uma visão mais plena de qual que é a nossa verdade, a verdade em que nós estamos inseridos, quanto mais ampliarmos essa visão, é como se a gente fosse sendo libertado mesmo dos nossos sentimentos ruins, como se fosse o amor, né? O amor liberta, a verdade. Mas é o sentimento que dá qualidade fluídica ao perispírito, Exato. né? Então, é exatamente aí, dentro dessa... Já tem dois, então, que estão combinando a ideia. Como é a frase de Paulo sobre esse selo nele? Já não sou eu que vivo em mim, mas é o Cristo Já não sou eu quem vive. mas é o Cristo, já é o Cristo que vive em mim. Que que vive em mim. Esse é o seu. Pois o que é? A libertação de todas as más paixões. Certo? Porque não é uma coisa externa, né? É o carimbo para você poder, o seu passaporte, para você poder ir até para outros mundos mais adiantados, não tem necessidade de reencarnar em mundos tão complicados, né? Como nós. É bem a música lá do Pluk Plac de Zoom, né? Tem que ser selado, carimbado, registrado. Se quiser voar. Bom, reconhecido no cartório. Cartório divino. Hoje, gente, já são 21h25. Não dá para a gente abrir o outro item, tá? A felicidade não é deste mundo, que eu acho que vai, então, complementar, né? Isso aqui que nós comentamos. Estou na baba do bode. Semana que vem, vocês, para vir para o estudo, leiam a poesia do Vicente Carvalho sobre a felicidade. Vamos encerrar? Alguém tem alguém aí em especial que gostaria de pedir? Eu gostaria de pedir para o Pedro, que não passou bem hoje, chegou no escritório, não está passando bem, com tonteira, teve vômitos, levamos ele para o hospital, fez uma série de exames, não encontrou-se nada ainda, médico achando que pode ser labirintite, mas efetivamente ele não está bem. Eu gostaria de pedir por ele. Eu tenho duas pessoas. Não deixo de lembrar do Mano, né? E realmente está passando por esse período aí, eu digo mesmo, nessa situação de certeza e de fé, né? E por uma sobrinha minha, a Flávia, filha da minha irmã. Ela teve um nódulo na tireoide, né? Então, ela foi fazer exames hoje, está lá em Curitiba. Então, eu queria pedir por ela. O nódulo é maligno e ela vai ter que tirar a tireoide. Então, vai fazer cirurgia lá em Curitiba. Pedir por ela também. E pelo Fausto, né, que está internado também. Lá com problema do coração. Ô, Tia Rê, fala ou para o microfone mais alto um pouco, por favor. Pedir pelo Fausto também,
E Fausto Seu Fausto? está hospitalizado, ele teve aqueles arritmia que ele tem, né, do coração, vira e mexe ele tem mesmo, por conta das 2 cirurgias que ele já fez. Então, ele teve de novo essa arritmia no sábado, e aí sempre eles correm com ele para o hospital, né? E aí Porque o médico sábado de manhã diz, ele estava bem. mas o médico disse que não é nada gravíssimo, mas pela idade dele, pelas comorbidades que ele tem, né? É sempre bom ter essa precaução. Aí ele está internado, porque se, né, tiver uma outra oscilação lá no coração dele, ele está dentro do recurso ali, né? Mas amanhã acho que ele já vai para o quarto. E a Maria José disse que ele está bem, que hoje tomou café da manhã, disse que já conversou com os enfermeiros, tudo lá, já contou o caso. Disse que ele vai para o CTI, faz as maiores amizades lá no CTI, conta caso para todo mundo. Diz que as enfermeiras adoram ouvir os casos do Fausto. Então, ela disse que talvez amanhã ele já vai para o quarto, aí ela fica mais tranquila, né? Porque é muito ruim mesmo, né? Você ficar longe, assim, da pessoa. Mas ela falou, ele está bem, mas ora por ele aí. Falei, não, nós vamos fazer nossa reunião, vamos pedir por ele. E acho que a Alcione também queria pedir, né, Alcione? Alcione? Já mimiu? Está desdobrada? Eu vi ela levantando a mãozinha ali. Então, eu Bom, vou fazer um pedido. mas ela colocou aqui no grupo, né, que lá na casa dela está todo mundo resfriado, as crianças, né? Talvez a Larissa também, o Antônio Carlos. Então, vamos pedir por eles também, né? Ah, sim. A sogra da Karina, né, que mora lá em Vancouver, e também está pelejando lá com um câncer, né? E teve uma piorada agora também. E mais alguém que for passando aí pela nossa lembrança, né, gente? Que vira e mexe a gente vai lembrando de alguém, né? Eu ia pedir para o meu pai, que está essa semana, ir fazer uns exames aí, aparentemente está tudo bem, mas está muito triste, deprimido, muito calado, que não seja nada demais. Dessa maneira, eu vou pedir por todos nós, viu? É verdade, é verdade. Quem vai fazer a prece, gente? Se vocês me permitem, eu quero fazer uma prece que a gente destrava aqui para mim, que a gente leu ontem no livro que a gente está estudando, e é uma oração mesmo. Senhor, escutam? Sim. Senhor, que és o Criador do universo, a razão e a consciência de todas as coisas, deixa que mergulhemos em teu hálito divino, retemperando as energias e aurindo forças para continuar trabalhando e servindo em teu nome. Ainda rastejamos, Senhor, e sozinhos nada conseguiremos fazer. Ajuda-nos a que nos transformemos de pobres seres imperfeitos e devedores em mensageiros do teu amor. Que aceitemos os teus desígnios com confiança e resignação, conscientes da tua vontade soberana. Que possamos estar contigo, Senhor, em todos os momentos. Aceita a nossa gratidão e o nosso amor. Que assim seja. Assim seja. E a prece tem tudo a ver com o nosso estudo, né? Muito bem, gente. Nada Cristina acontece tá bem, por acaso. Vanderlei? Oi? Cristina está bem? Cristina tá, hoje ela estava um pouco cansada, teve muito trabalho lá no hospital, ela não conseguiu ficar com a gente aqui. Ela mandou um beijo para todo mundo. Outro para ela. Outro para ela.
Viu? Mas Letícia, Obrigado. está tudo bem, Letícia? Oi, tô sim, tô bem. Um pouquinho cansada Carlos, tá também. bom? Tá Seu pai jóia. ficou bom, Letícia? Meu pai tá bem melhor, tá tendo uma melhora boa, fazendo fisioterapia, né? Mas a Uhum. recuperação dele mesmo é um pouco lenta, mas ele tá mais animado, né? Tá mais... Já voltou para o apartamento dele que estava reformando, então ele já está tomando rédeas, né? Da situação dele, aí tá sendo bom. Que bom. Mas é isso. Então, tá. Eu tô cansada também. Tô vendo, Como cara. diz a Télia tinha falado, parece que a gente fica tropeçando, né? Mas parece que eu tropecei e ainda estou